Muito bem, vamos agora à nona aula, estudar a crase. Marcelo, é imprescindível como esse estudo, como esse assunto é cobrado em provas de concurso, em provas de vestibulares, perfeitamente, concursos públicos, vestibulares, seja CESP, ESAF, FCC, seja o que for, perfeito? Então, é muito comum. Para tanto, nós vamos compreender bem o uso da crase. O que é crase e como usar adequadamente, correto? Comigo no quadro. Veja cá. Aula 9, estudo da crase. Crase é uma fusão, é uma junção de uma preposição, no caso a preposição a, mas o artigo feminino a, ou todo e qualquer vocábulo que começa com a, como por exemplo, os demonstrativos aquele, aquela, aquilo e até mesmo o demonstrativo a. Perfeito? É importante perceber que a preposição a passa a ser enviado por um verbo ou por um nome. Ora, da mesma forma que o verbo necessitar envia a preposição de, um outro verbo, como o verbo referir-se, envia a preposição a. Tá certo? Da mesma situação em que o nome envia uma preposição, a crença em, olha, crença em, tá certo? O nome pode enviar a preposição a. Tá certo? Avesso a. Pronto. Então, a preposição, ela passa a ser enviada por um verbo ou por um nome. Quando eu envio a preposição a, e essa preposição se une a um artigo ou a um demonstrativo iniciado com a letra a, então eu faço a fusão e demonstro que essa fusão está lá graças a este sinal, que é o acento indicativo da crase, chamado de acento grave. Perfeito? Então eu uso o acento grave. Muito bem. Então vamos lá. Preposição mais artigo. Ninguém se referiu. Quem se refere a. Ninguém se referiu à carta de seu irmão. Perceba que o vocábulo carta é um substantivo feminino, recebeu o artigo. Logo eu uso a crase. Perfeito? O acento grave indicativo de crase. Sempre se encontra disponível a solidariedade. Disponível é um nome. Disponível enviou a preposição a. Perfeitamente. Solidariedade é um substantivo feminino, tem o artigo. Então eu ponho o sinal indicativo de crase. Chegamos à cidade das mulheres valentes. O verbo chegar enviou a preposição a. Quem chega, chega a. Não se chega em. Chega-se a. Ora, a cidade é um substantivo. Pediu o artigo a, então eu unifiquei a preposição ao artigo. E aí coloquei o acento grave indicativo de crase. Procuramos ter obediência às ordens. Quem tem obediência, obediência a. Ordens está no feminino plural. Então eu coloquei o artigo as. Consequentemente, eu ponho o acento grave indicativo de crase. Preposição mais os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo. Mesma situação, havendo a regência do verbo ou a regência do nome. Em seus discursos, fez sempre alusão a aquele poeta Marcelo. Eu aprendi que não se deve usar o acento grave indicativo de crase antes de nomes masculinos. Correto. Por quê? Porque o artigo do nome masculino é o artigo o. Então não posso usar. Teria que ser a forma ao, que é a combinação da preposição a mais o artigo a. O que acontece aqui é que o vocábulo aquele inicia com a letra a. Então eu tenho que fazer a junção. Perfeito? Prosseguindo. Vamos lá? Nós aludimos em nosso trabalho àquela escritora. O verbo aludir. Quem alude, alude a. E o aquela começou com a, acento grave indicativo de crase. Não faz relação àquilo. Relação é um substantivo, é um nome. Relação a. Enviou a preposição e o aquilo começou com a. Aqui está o acento grave indicativo de crase. Tudo simples, tudo tranquilo, não há dificuldade. Preposição a mais pronome demonstrativo a. A tarefa a qual você realizou foi anterior a que realizei. Cuidado, olha, anterior a. Observe que este que
ele é aqui um pronome relativo, olha. Pronome relativo. Então, antes desse que, apareceu um a, que foi não mais da preposição. Esse aqui foi o pronome demonstrativo, que tem a equivalência de aquela. Tanto é que, se você, meu amigo, buscar substituir, você vai substituir tranquilamente. Ficaria assim, olha. A tarefa qual você realizou foi anterior àquela que eu realizei. Ok? Então, olha, anterior a e o aquela. Pronto. É só isso aqui, ó. Só que em vez de ele usar o aquela, ele usou o a com o valor de aquela, de demonstrativo. Pronto. Eu tenho o demonstrativo a, como eu tenho o demonstrativo o, tranquilamente. Perfeito? Esse o pode ser o isso, pode ser o aquilo. Tá? E o a é o aquela. Tranquilo, fácil assim. Dá um exemplo, Marcelo, com esse o demonstrativo. Pronto. Eu sei o que disse. Então, veja bem. Eu sei o que disse. Ora, esse o é igual àquilo. Perfeito? É igual àquilo, olha. Eu sei o que disse, eu sei aquilo que disse, eu sei isso que disse, tá bom? Como pode ser o aquele, né? Os que vêm juntam-se aos que esperam. Aqueles que vêm juntam-se àqueles que esperam, tranquilamente. Tá ok? Muito bem. Marcelo, não entendi essa parte não. Então vamos lá. Eu percebi que você não entendeu. Veja só como a gente consegue interagir mesmo em videoaula. Então veja bem. Eu disse assim, olha, vou mudar a forma verbal. Os que vinham. Perfeito? Então os que vinham seria igual àqueles. Não é verdade? Olha? Aqueles que vinham. Marcelo, se eu colocasse o que vinha, aquele que vinha. Pronto, não tem problema algum. Tá certo? Então esse os pode ser aqueles. E o o, aquele, tranquilamente. Como pode ser o isso, como pode ser o aquilo, tá? E o a seria igual àquela, é o caso aqui do exemplo, tá bom? Muito bom. Prosseguindo. A crase fixa. O que é isso, Marcelo? É o seguinte, nós temos dois tipos de crase. Primeira, a crase pela regência. A crase pela regência é a preposição a enviada por um verbo ou por um nome. E a crase fixa é aquela sem regência. Quando é que ela ocorre? Quando eu tenho locuções. Locuções prepositivas, locuções adverbiais e locuções conjuntivas. Quais são elas? Veja comigo. Locuções prepositivas, as principais, à custa de cuidado. Esse vocábulo não existe. Qual? Às custas de. Então aqui não existe. Mas, Marcelo, é tão comum eu utilizar, eu sei disso, mas você não vai usar mais. O vocábulo é à custa de. À procura de, à busca de, à espera de, à entrada de. Perfeito? Viverei sempre à custa do meu trabalho. Eu estou aprendendo o crase. É fácil, não é dificultoso não. Nas locuções adverbiais, à direita, à esquerda, à beça, às claras, às escuras, não faça nada às escuras. Locuções conjuntivas, só são duas, as proporcionais. A proporção que é a medida que? A medida que ensino o idioma, mais aprendo. Perfeito? Muito bem. Ora, eu percebo que o uso é fácil. É claro, vamos para alguns casos específicos do uso da crase. Veja, quando eu utilizo os verbos chegar, voltar, retornar e ir, a preposição adequada é a preposição a. Quando o substantivo é feminino, eu ponho a crase, o locativo é feminino. Só que, no momento em que eu utilizo, perfeito? Um substantivo próprio, de lugar, aí eu tenho que perceber se esse substantivo próprio, que nós vamos chamá-lo de topônimo, ele pede artigo ou não. Topônimo por quê? Porque topo quer dizer lugar, ônimo nome, nome de lugar. Tá certo? Então veja bem, se o topônimo pedir o artigo, eu uso a crase. Se não pedir, eu não uso o acento grave indicativo de crase. Como é que eu vou saber? Bom, você pode substituir independentemente do tempo verbal, vou deixar claro, independe do tempo verbal. Nós não vamos nos preocupar com o tempo verbal. Mas se você substituir pela forma vim, que é o verbo vir, então vim
Se for vim de, eu usei só a preposição de. Então quer dizer que não vai ter a crase. Mas se eu usei vim da, então usei a preposição de mais o a. Então eu fiz uma contração. Então essa contração vai acontecer também com a preposição mais o artigo. Perfeito? Quase perfeito, Marcelo. Então vamos para o exemplo para você agora compreender bem. Olha cá. Imaginemos que eu tenha isso aqui. Chegamos a Fortaleza. Fortaleza é um topônimo feminino. Mas veja que eu não coloquei a crase. Por quê? Porque Fortaleza não pediu artigo. Tá? Não pede artigo. Se ele não pediu artigo, eu não posso ter a crase, porque aqui é só a preposição. Como é que eu descubro? Eu substituí pela forma do verbo vi, a forma vim, no passado. Então veja, eu vim da Fortaleza ou eu vim de Fortaleza? Marcelo, eu vim de Fortaleza. Então aqui eu só tenho a preposição, olha, que comprova que o topônimo não pediu artigo. Nesse caso, eu não vou usar o acento grave indicativo de crase. Chegamos à Fortaleza de Alencar. Agora, eu determinei Fortaleza. Perfeito? Quando isso acontece, modifica. O artigo tem que acompanhar. Agora, eu vim da Fortaleza de Alencar. Aí eu usei o acento grave indicativo de crase. Voltei naquele mesmo ano à Bahia. Eu venho de Bahia ou eu venho da Bahia? Marcelo, eu vim da Bahia. Tá ok? Então, eu vim da Bahia. Logo, eu vou ter a crase, porque aqui eu tenho a preposição de mais o artigo a. Aqui eu vou ter a preposição a, do verbo voltar, mais o artigo a. Tranquilo. Iremos a Brasília. Eu vim de Brasília ou eu vim da Brasília? Marcelo, eu vim de Brasília, então não uso crase. Iremos a Brasília de JK. Eu vim da Brasília de JK, então eu vou usar a crase. Por isso que ela está aqui, olha, o acento grave indicativo. Perfeito? Não é fácil? É muito simples. A crase e os demonstrativos. Olha bem, quando eu vou para a crase e os demonstrativos, eu estou passando aqui porque a gente vai verificar, pronto, voltei aqui. Quando eu vou para a crase e os demonstrativos, então eu vou perceber algumas relações. No caso da crase com os demonstrativos, o que é que eu vou utilizar adequadamente? Na crase com os demonstrativos, eu vou fazer uso da regência. Mas se eu tiver dúvida, é só substituir o relativo por outro relativo. Olha, se o azinho aparecer, é porque eu vou ter a crase. Como? Veja bem, nunca me referi àquele diretor. Nunca me referi a esse diretor. Então percebi que eu tenho a preposição a. Mas nós já aprendemos isso, não precisa nem substituir. Quem se refere a. Ainda acredito ser útil àquela empresa. Ainda acredito ser útil a essa empresa, olha. Então esse essa é igual àquela. Como aquela começa com a, nós já vimos isso, eu coloco o acento grave. Percebeu que não deveria fazer referência àquilo, não deveria fazer referência a isso. Quem faz referência é referência a, e o aquilo começa com a. E nós já vimos isso aí. Então, muito prático. Antes do que e do qual. Relativo. Perfeito. O relativo, que, ele faz sempre referência ao termo anterior. Por vezes, eu tenho o pronome demonstrativo aquele antes do relativo que. Ou melhor, aquele ou aquela, né? Eu uso a crase quando eu tenho aquela. Por exemplo, a sua atitude inesperada foi semelhante. Semelhante a quê? Aquela atitude que eu tive ontem. Então, esse azinho aqui está craseado porque eu tenho a preposição enviada por semelhante e tenho esse a que é igual àquela. Então, eu coloquei a crase adequadamente. Ocorrerá o acento grave indicativo de crase antes de qual? Ora, o vocábulo qual, ele se flexiona. O qual, a qual, para o feminino. Então, se eu tenho um feminino e alguém que enviou a preposição, eu tenho que colocar a crase. Se for plural, Marcelo, seria os quais, não é assim? Ou as quais, a mesma relação. Poderia pôr o acento também grave indicativo de crase se houver a indicação da preposição. Como? Assim. Nada disse contra a diretora a qual me referi na reunião de ontem. Quem se refere a. Esse qual está substituindo diretora. Diretora é feminino. Então tem que ter o artigo. Daí o motivo da crase.
Ali estão as duas jornalistas, às quais fiz alusão, às quais se refere a jornalistas. Mas quem faz alusão a. E o as está aqui porque jornalistas é feminino. Então eu vou flexionar o feminino com o artigo. Aí eu ponho o artigo antes do vocábulo quais. Perfeito? Nesse caso, o uso da crase passa a ser obrigatório. Antes de casa, distância e terra. Deixe-me ver. Antes dos vocábulos casa e distância, ocorrerá a crase se os vocábulos forem determinados. Por exemplo, dirigiu-se à casa amarela. Olha lá, eu determinei a casa. Retornou à casa do pai, eu determinei a casa. Aí eu coloco a crase. Tudo aconteceu à distância de 2 metros. Então, eu determinei distância. Quer dizer, Marcelo, se eu não determinar a distância, eu não vou pôr crase? De jeito nenhum. Se eu disser ensino à distância, não tem crase. Retornou à casa, não tem crase. A mesma situação com a palavra terra. Perfeito? Só que terra, quando eu faço uso de situação antagônica à água, então não uso crase. Fora isso, eu uso. Retornei à terra natal. Perfeito. Determinei a terra. O astronauta voltou à terra. Aí é o planeta, minha gente. Tem que ter crase. O marinheiro retornou à terra. Aqui eu não uso, não. Por quê? Porque o marinheiro só pode sair da água. Perfeito? Então, se o marinheiro sai da água, ele não tem como... não há haver aí uma oposição. É como se fosse a bordo. Então, a ideia é essa, a bordo. Nesse caso, eu não uso a crase. Perfeito? Muito bem. Na próxima aula, nós iremos continuar, como você viu aí no slide, na próxima aula eu continuarei o estudo da crase. É isso aí, bons estudos e até a nossa próxima aula.